Flávio Dino esclarece posicionamento do Brasil em relação a medidas estrangeiras. Você falou na abertura aqui que é um verdadeiro balaio de gato. Então, detalhe pro ouvinte aí, hein? Ô Flávio, é porque nesse momento, deixa eu só contar pro ouvinte da Rádio Cidade o porquê que o Flávio Dino, ou de onde que ele tirou a ideia de criar esse mecanismo para impedir que decisões unilaterais estrangeiras tenham validade automática no Brasil. Existe toda uma questão envolvendo aquelas tragédias em Minas Gerais, especialmente da Samarco em Mariana. E o que aconteceu? Muitos municípios entraram na justiça por indenizações da Samarco. E essas indenizações, elas inclusive estão paradas, porque muitos desses recursos foram feitos também na justiça inglesa, tanto por parte dos municípios quanto por parte da Samarco. E aí, meu amigo, imagina o grande problema que é você administrar as decisões do Brasil e as decisões da corte inglesa. Naturalmente, essas decisões, principalmente as tomadas em primeira instância, elas são até certo ponto questionáveis, não no sentido do mérito em si, mas no sentido da forma como a decisão é tomada. Então, a ação que o Dino julgou ontem tinha a ver com isso. As decisões da Corte Britânica em relação ao acidente de Mariana, elas têm validade automática? Ele disse que não. Só tem validade a partir do momento que são analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que fez o Dino? O Dino, assim como faz muitas vezes o nosso legislativo, ele deixou um jabuti embutido ali na lei. Ele não disse necessariamente que essa decisão se aplicava a esse caso específico da Samarco. Ele trouxe o elemento de generalização, ou seja, qualquer decisão tomada no estrangeiro de forma unilateral precisa passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Como as críticas choveram para cima do Flávio Dino, especialmente porque muita gente entendeu que essa ação visava enfraquecer o alcance da Lei Magnitsky no Brasil, ele ontem fez um complemento dessa decisão. Nesse complemento ele disse, olha, a não ser que seja uma decisão da Corte de Haia, que é a Corte de Direitos Humanitários, ou que seja uma decisão validada pelo Tribunal Superior daquele país, pelas instâncias superiores, por uma corte colegiada, aí o Brasil vai cumprir. Ou seja, passou vou colocar entre aspas, pelo Supremo Britânico, passou pelas cortes superiores, aí essa decisão seria validada no Brasil. Mas se fosse unilateral, não seria. E é claro, né, Flávio, que como o Flávio Dino não falou especificamente da questão da Samarco em Mariana, ele trouxe um objeto de generalização e isso pode ser aplicado inclusive aos efeitos da Magnitsky. Aí, meus amigos, o que aconteceu ontem? O balaio de gato. Os bancos perderam 41 bilhões de dólares ontem em ações na Bolsa de Valores. A Bolsa caiu 2,1% em São Paulo, porque os bancos ficaram ali no meio de uma insegurança jurídica. E agora? Eu cumpro com os efeitos da Magnitsky ou eu obedeço à decisão do Flávio Dino? Então os bancos estão nessa expectativa. Houve fuga de capital ontem, muita gente apostando no dólar. O dólar subiu quase 1,5% ontem. E isso traz mais uma insegurança nesse momento já conturbado de relações entre Brasil e Estados Unidos, nesse momento de política conturbado que a gente está vivendo hoje. Flávio, é o seguinte, meu irmão, quando a gente pede que alguém alivie, não tem alívio não, meu irmão. É só borracha no lombo. É de cá e de lá. Para cada ação, uma reação. Não é isso que a gente costuma dizer? Né? Sem dó nem piedade. Eu tenho medo de onde isso vai parar. E olha outra manchete ali, ó, professor. Moraes faz seguro antivista para julgamento de Bolsonaro. Esse seguro garante que o julgamento começa e termina, né? Já há um entendimento ali entre os ministros da corte que esse julgamento não pode parar, que ele vai ter que acontecer. Vai ter voto divergente, tá? É o que todo mundo espera, que o voto do Luiz Fux seja um voto divergente. Ainda não se sabe se no mérito da ação ou se na dosimetria. Mas já se fala claramente ali que o Fux vai divergir. Então, se ele diverge do mérito, 4-1, né? Se ele não diverge do mérito, 5-0, mas com uma divergência na pena. Esse julgamento que começa, meus amigos, no próximo dia 2 de setembro.